Oi pessoal, graça e paz, muito boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa leitura da Bíblia. É isso aí. Estamos no propósito de leitura bíblica em 2026. E Deus colocou no meu coração de nós termos 45 minutos de leitura bíblica. Então, você vai tirar esse tempo agora para ler a palavra de Deus e, como a própria Bíblia fala, né? Pedir a Deus direção, discernimento para quê? Para guardar a palavra no nosso coração e nós não pecarmos contra o Senhor. Como eu sempre digo, a gente vai fazer uma leitura dinâmica e uma leitura onde nós lemos parte do Novo Testamento, uma parte do Velho Testamento e depois a gente encerra ali com o livro de Salmos. Durante o tempo que nós já começamos, a ler desde o início do ano, hoje é o 29º dia, então são 29 dias de leitura. Nós não lemos todos os dias, acontece de algum final de semana, algum dia que não dá certo, mas o interessante é que investindo 45 minutos por dia nós vamos conseguir ler a Bíblia toda em menos de um ano. E isso é muito especial. É um plano bíblico que Deus deu para mim compartilhar com as outras pessoas. Então, o meu intuito é de inspirar você a ler a Bíblia em 2026. Então, vem comigo, vem ler a Bíblia nesse ano de 2026. O ano está só começando ainda, a gente está na metade de fevereiro praticamente, né? E tem muita coisa para acontecer, dá tempo de você pegar a sua Bíblia aí e ler ela junto comigo, beleza? Um abraço, Marcos. Espírito Santo, obrigado por esse momento que nós estamos aqui mais uma vez. Te agradeço por essa oportunidade. Que o Senhor possa nos trazer esclarecimento, que o Senhor possa nos trazer discernimento da Tua palavra e que possamos todos, ó Pai, sermos saciados por essa palavra que é viva, que é rica, que é eficaz e tem poder transformador para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Não importa a quantidade de pessoas que passa por aqui, por essa live, mas o meu intuito é ler a palavra de Deus, incentivar quem entra aqui, incentivar quem vai assistir essa live depois ou simplesmente assistir só uma parte. Então, esse é o nosso intuito, que a palavra de Deus possa ser conhecida. Então vamos lá? Pega a sua Bíblia aí no livro de Lucas. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Pega a sua Bíblia aí para a gente ler a palavra de Deus nesse instante. Lucas capítulo 17. Disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por que vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai para vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria.
Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas capítulo 17, versículo 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram então limpos. Só de Jesus falar para eles que era para eles se apresentarem aos sacerdotes, eles já foram limpos. Um deles, vendo que estava são, ou seja, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus foi e perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por essa geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia de Ló, em que saiu Ló, Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça a tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, ou seja, trabalhando, Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então lhe perguntaram: onde, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Então Jesus, ele responde aqui a um interrogamento, um interrogatório dos fariseus acerca de como haveria de vir o reino de Deus.
capítulo 17 de Lucas. Agora vamos para o capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia uma cidade, certo juiz, que não temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse então o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus então disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Jesus dizendo uma outra parábola já. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha que diferença, hein? A oração dos dois que Jesus coloca aqui nessa parábola. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, olha isso aqui, ó. Lucas capítulo 18, versículo 14. A gente tem a mania de falar, né? Os humilhados serão exaltados. Tá aqui, ó. Tá aqui na Bíblia. Lucas 18, versículo 14. Vamos seguir, versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que ele as tocasse. Os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando as crianças para si, disse: deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Perguntou-lhe, versículo 18 já, perguntou-lhe então certo homem de posição, ou seja, uma pessoa já importante naquele momento: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e responde, versículo 19: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deveras é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se?
Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse então Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo que ninguém há quem deixe casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Olha que incrível isso daqui. Jesus está sendo claro. Quando Pedro fala assim para ele: mas nós deixamos tudo e te seguimos. Porque aqui é uma parábola onde Jesus fala sobre o jovem rico. E aí Jesus vai e diz: aquele que deixa irmãos, casa, pai, mulher, filho, em busca, deixa tudo isso pelo reino de Deus, nós receberemos muito mais neste mundo e no mundo vindouro, aquele que há ainda de vir, e receberemos a vida eterna. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Versículo 31. Por isso que vale a pena servir a Cristo, É garantia. Tomando consigo os 12, ou seja, depois dessas parábolas aqui que Jesus proferiu naquele momento, ele pegou os 12 e disse-lhes, somente para os 12. Eu sempre gosto de dizer, principalmente quando eu estou pregando, que tinha uma multidão que seguia Jesus. E aonde Jesus estava, essa multidão estava ali. E a Bíblia é clara em dizer que dentro dessa multidão tinha discípulos. Tinha vários discípulos que estavam o tempo todo seguindo Jesus. Porém, dentro, nesse grupo de discípulos, tinham os 12 que Jesus de fato escolheu, os chamou, que a Bíblia retrata muito bem isso, que ele escolheu os 12 para, de fato, ser como ele, anunciador do Evangelho. Jesus enviou esses 12. Então, tomando consigo os 12, disse-lhes: subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que os profetas escreveram. Jesus aqui já estava começando já a mostrar para os discípulos que ele iria ser crucificado, iria se cumprir as profecias lá atrás de João Batista, profecias de Isaías, de Jeremias, são as profecias do Velho Testamento, quando ele fala que os profetas escreveram. Apesar que João está no Novo, mas João também profetizara. Ele há de ser entregue aos gentios. Eles zombarão dele, insultá-lo-ão e cuspirão nele. Baterão nele e depois o matarão. E ao terceiro dia ressurgirá. Eles nada disto entendiam, ou seja, os discípulos nada disso estavam entendendo. E essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Ou seja, os 12 ali não estavam dando muita atenção para o que Jesus estava falando quando entrava nesse assunto. Então eles subiram para Jerusalém. Agora o versículo 35. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? E respondeu ele: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe então Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, olha só, terminamos aqui
no Novo Testamento aqui agora de hoje foi só esses dois, Lucas 17 e... Aliás, é isso mesmo, 17 e 18. Agora vamos lá para o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento a gente vai ler Êxodo, continuar a nossa história de Moisés. E eles estão atravessando o Mar Vermelho, hein? Êxodo capítulo 15. Então, como eu sempre gosto de dizer, nós lemos uma parte do Novo, uma parte do Velho, depois nós encerramos no livro de Salmos. Então, nós já lemos Gênesis por completo e agora estamos em Êxodo, quase ali na metade de Êxodo. Êxodo capítulo 15. Então, Moisés acaba de atravessar o Mar Vermelho, né? Teve a passagem ali do Mar Vermelho, as águas cobriram os carros de Faraó, os cavaleiros, né, do Egito. E aí começa no capítulo 15 agora, de Êxodo. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. 2 pontos. Cantarei ao Senhor, pois sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza de tua excelência, derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em impetuosas águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a mão direita, e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiarás o povo que remiste. Com a tua força o levarás à tua santa habitação. Os povos o ouvirão e tremerão. Apoderar-se-á uma angústia dos habitantes da Filístia. Os príncipes de Edom se perturbarão. Dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairão sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Quando os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro.
Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Daí que vem o significado de Mara, né, que a gente já escutou, né, quem chama Mara, o significado é amarga, justamente por conta disso daqui, ó. É por isso que o lugar é chamado de Mara. Então, o significado de Mara é porque significa águas amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os aprovou. Então olha que interessante, nesse momento aqui, quando eles estavam ali num lugar chamado Mara, e aí aquela água amarga, Moisés orou a Deus, orou ao Senhor. A Bíblia que está falando, Moisés orou ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, o Senhor mostra para ele uma árvore. Aí ele pega, né, essa árvore e lança ela nas águas, e as águas se tornam doces. E naquele momento, o Senhor começa a lhe dar para ele alguns estatutos. A Bíblia chama de estatutos. Então não foi só no monte que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Aqui também nesse momento Moisés já estava começando a receber algo do Senhor. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam juntos das águas. Eita glória, hein? Êxodo 16. Terminamos o 15 agora vamos ler o Êxodo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eita povo que murmurava, né? Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Olha o povo reclamando de Moisés e não acreditando nas promessas de Deus, não acreditando no que Deus tinha dito a Moisés. E aí no versículo 4, então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pães dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as nossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Quem somos nós? Moisés de novo reforça aqui: quem somos nós para murmurar contra o Senhor? As vossas murmurações não são contra nós,
e sim contra o Senhor. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Então disse o Senhor a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído, sobre a face do deserto estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a ordem do Senhor. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com homer, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Moisés falando para o povo, ensinando o povo, conforme Deus tinha falado. Olha, é uma porção diária. Não precisa encher o bucho, não precisa encher as despensas das casas, é uma porção diária. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã, ou seja, ninguém pega desse pão aqui e deixa para amanhã. É para hoje. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, ou seja, desobedeceram. Antes, alguns deixaram ele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer. E vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E os principais da congregação vieram, e contaram-no a Moisés. Ele lhes disse: isto é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha só, é justamente isso, Gabriel. Eles murmuravam e desobedeciam, parecendo alguém que eu conheço. Parecendo a gente, né? Nós somos assim, né? Infelizmente. Aí no versículo 28, então disse o Senhor a Moisés. Aí o Senhor, já vendo aquilo tudo, o Senhor estava dizendo para Moisés: Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos de que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. O Senhor já estava mostrando: olha, lá no 6º dia, eu vou dar pão para vocês para a sexta e para o sábado. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná.
Era como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Encherás um homer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Um vaso, mete nele um homer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte do efa. Isso aqui são medidas que tinham à época. Gente, que incrível, né? A história, né, da libertação do povo do Egito, a história de Moisés conduzindo esse povo. Tudo isso aqui é para a gente aprendizado. Então nós lemos aqui agora Êxodo capítulo 15 e 16. Então agora abra a sua Bíblia lá em Salmos. Quero te convidar, vai lá em Salmos. Salmos 89. Nós já lemos Lucas capítulo 18, Lucas 17, 18. Agora estamos terminamos de ler Êxodo 15 e 16. E agora vamos começar a ler Salmos 89. E aí a gente já vai encerrar já em instante. O grande amor do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Direi que o teu amor permanece para sempre e que estabeleceste a tua fidelidade nos próprios céus. Disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua descendência para sempre e edificarei o seu trono de geração em geração. Os céus louvam as tuas maravilhas, ó Senhor, e também a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus é tremendamente temido na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Tu és poderoso, ó Senhor, e a tua fidelidade está ao redor de ti. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Raabe como um ferido de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu poderoso braço. Teus são os céus e a tua é a terra, o mundo e a sua simplicidade. Plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Retidão e justiça são a base de todo o trono. Amor e fidelidades vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Em teu nome se alegrará o dia todo, na tua retidão se exaltará. Pois tu, olha o que o salmista fala, pois tu és a sua glória e força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Certamente o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, nosso Rei. Uma vez falaste em visão ao teu povo fiel, disseste: dei força a um guerreiro, exaltei a um jovem dentre o povo. Achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme, com ele o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, não o afligirá, o filho da perversidade. Eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o odeiam. O meu amor fiel entrará com
estará com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito, o mais elevado dos reis da terra. O meu amor lhe manterei para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus estatutos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, olha o que nós estamos lendo aqui em Salmos, muito semelhante ao que Deus tinha falado com Moisés lá em Êxodo, hein? E o salmista vem aqui e nos mostra novamente isso. Punirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele o meu amor, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez, para sempre jurei por minha santidade. Não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas tu rejeitaste, repudiaste e te indignaste contra o teu ungido. Desprezaste a aliança com o teu servo e profanaste a sua coroa, lançando-a por terra, e derrubaste todos os seus muros e arruinaste as suas fortalezas. Todos os que passam pelo caminho o despojaram. Tornou-se objeto de opróbrio dos seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Até quando, ó Senhor, esconder-te-ás para sempre? Até quando arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias em vão todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo grande amor, jurado a Davi pela tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito o escárnio de todas as nações, com a qual, ó Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos ler somente esses Salmos 89. Aleluia. Então nós lemos hoje Lucas capítulo 17 e 18, Êxodo capítulo 15 e 16 e Salmos 89. Essa foi a nossa leitura de hoje. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua história. Nós agradecemos a Ti, meu Deus, por essa leitura, por esse momento onde nós estamos lendo a Tua palavra. Te peço para que o Senhor possa guardar a nossa mente, os nossos pensamentos e que possamos guardar a Sua palavra no nosso coração. Amém? Faça isso. Leia a palavra de Deus 45 minutos só por dia. Eu tenho certeza que é suficiente para você ler a Bíblia toda em menos de um ano. Amém? Amanhã eu estou aqui de novo, por volta de 10 horas da noite, para a gente ler a palavra. Deus abençoe e até amanhã.